Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Práticas para a Prosperidade. Hoje nós vamos falar de dividendos, como ter uma renda de R$ 1.000 por mês em dividendos. Irei mostrar quanto você precisa ter em dinheiro para conseguir essa renda, mostrarei bons ativos pagadores de dividendos e já deixem nos comentários qual ativo você tem que paga mais dividendos. Vou falar sobre o que é dividendos, a diferença entre as ações pagadoras de dividendos e as ações de crescimento. E no final desse vídeo eu vou falar 3 ações que estão na minha carteira que são voltadas para dividendos. Então deixe seu like, curte o canal e bora pro vídeo. Vamos lá. Primeiramente, entrando aqui no site do Stars Invest, vou mostrar para vocês o que é dividendos, gente. Dividendo é um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual de suas ações. Dividendos eles representam uma parcela do lucro de uma empresa listada na bolsa, que é distribuída entre os acionistas ao final do exercício social. O pagamento do dividendo é feito proporcionalmente ao número de papéis que cada acionista tem. A empresa tem um lucro, ela deduz aquele lucro, ela vê esse valor eu não vou precisar reinvestir. Esse valor eu vou distribuir para os meus acionistas. Aquele valor que ela distribui para os acionistas é chamado de dividendos. Para a gente saber qual o valor que ele é distribuído, por exemplo, de Petrobras, que eu estou dando aqui, é porque eu sei que ela pagou bastante dividendo esse ano, tá? Que vem aqui, ó, todos esses dividendos foram pagos no ano de 2022, ó. R$ 2,93, R$ 3,36, R$ 42 centavos, R$ 1,85, R$ 1,42. Resumindo, a gente voltar aqui em cima já tem a soma, ó. Foi pago 16 centavos de dividendos nesse ano de 2022. Quando você pega esses 16 centavos e divide pelo valor da cota atual, que está em R$ 29,94, você chega no dividendo de 55% nos últimos 12 meses. É um dividendo muito alto, gente. E isso não é normal. Esse ano está sendo um dividendo extraordinário para a Petrobras. Ah, então eu vou comprar a Petrobras? Não. O que acontece é que o resultado da empresa ele pode mudar. E o dividendo que está sendo pago esse ano, ele pode não ser pago no ano futuro. Então, se você vir aqui, ó, qual foi a média de dividendos pago pela Petrobras nos últimos anos? Se a gente vê que em 2011 pagou 4%, 2012 2,69%, 2013 4,57%, 2014 9,96%. Aí você vai ver que em 2015, 16, 17, ela não pagou nada de dividendos. Se você tivesse comprado ela em 2014 pensando, eu vou ganhar quase 10% de dividendos, você ficaria 3 anos com uma ação que não pagou nada e nem se valorizou. Então, você teria um dia mal empregado e parado. Em 2018, ela já voltou a pagar alguma coisa. Ó, 3,97, 2019, 3,12, 2020, já não pagou de novo. 2021, ela já teve um bom lucro, um ótimo resultado, muito em função do aumento do barril do petróleo também. A Petrobras ganhou muito dinheiro e pagou 19%. Esse ano, como já era previsto pela maioria dos analistas, ela pagou muito dividendo. A gente via os outros falando, os analistas falando sobre 40% de dividendo, a gente está vendo que até agora já foi 55% de dividendo. Dividendo altíssimo, mas que dificilmente vai se repetir. Então, muita calma na hora de fazer a sua análise. Não foca só no dividendo mais alto, porque essa não é a forma correta, tá bom? Agora, diferenciando empresas que pagam bons dividendos e empresas que não pagam dividendos. Geralmente, as empresas que não pagam dividendos, ela pega um sonho para injetar na própria empresa para que ela possa crescer mais. Às vezes, adquirir um lucro concorrente, às vezes, investir em tecnologia. E é dessa forma ela não paga dividendos. Por quê? Porque ela está investindo no capital dela mesma. E ela vai dar mais lucro e vai se valorizar. Você vai ter um ganho na cota da empresa e não na distribuição. Em outros casos, agora as empresas que pagam dividendos, elas são empresas que já estão maduras. Elas já chegaram no seu ápice. Ou seja, ela já cresceu muito e agora ela não investe tanto e mais no crescimento. Então, quando ela tem um lucro, ela distribui esse lucro. O que acontece? Quais são essas empresas? Geralmente são empresas muito grandes, igual a Petrobras, que aconteceu lá recentemente, o setor elétrico, que geralmente eles investem muito no início e depois eles têm aquele período de contrato onde eles não têm tanto investimento, mas continuam com aquela receita recorrente. Então, como ele recebe, ele não tem aonde está investido naquele momento, ele pega uma parte e distribui.
Tem outras empresas de outros setores, celulose, tem entre bancos têm muito lucro, então ele acaba dividindo. Então, essas são a diferença entre os dois tipos de empresas. Empresas de crescimento ou empresas de pagadores de dividendos. Pessoal, agora que eu vou mostrar para vocês na planilha, qual o valor seria necessário, né, para a gente ter uma renda, que eu fiz a planilha, como vocês podem ver. Para a gente ter uma renda mensal de R$1.000, a gente precisa ter uma renda anual de R$12.000. Uma renda anual de R$12.000. Em média, nós conseguimos as ações com uma taxa relativamente tranquila de você conseguir 6% de dividend yield anual. Então, essa taxa de 6%, a gente vai colocá-la um valor mensal. Mensalmente seria 0,5%. Essa taxa é apenas uma média que o mercado define. Eu vou mostrar numa outra planilha logo algumas ações que pagaram bem mais que 6%, mas isso não pode não ser recorrente. Então, nesse ano ela pode estar pagando 20%, mas nos anos anteriores às vezes ela pagou 4%, 3%, então a gente está colocando aqui uma média de 6% nesse primeiro exemplo, tá bom? Então, como eu já falei aqui, é o valor total que nós vamos precisar anual. Aqui a nossa taxa anual, nossa taxa mensal, e que é o nosso valor mensal que a gente quer buscar, que é R$1.000, certo? Fazendo um cálculo aqui entre porcentagem, né? A gente precisaria de 200 mil. 200 mil é o valor que a gente precisa, a uma taxa de 6% ao ano, conseguir um valor total de R$12.000 ao ano, que seria R$1.000 ao mês. Lembrando, o dividend yield ele não cai mensalmente. Cada empresa tem o seu regime de distribuição. Algumas pagam trimestralmente, algumas semestralmente. Tem algumas que pagam mais de 3 meses, tem algumas que pagam uma vez ao ano. Então, não é que você vai ter esse valor todo mês, mas no acumulado do ano vai dar esse valor de R$1.000. Tá? Eu coloquei aqui algumas observações para a gente entender. Primeira observação, é possível conseguir rendimento. Essa daqui é uma planilha que eu tenho com algumas análises que eu faço sobre dividend yield. Como vocês podem ver, tem algumas empresas aqui, olha. Cine3, ela está com uma média de dividend yield de 46% nos últimos 6 anos, tá? O cálculo que eu fiz nos últimos 6 anos. Ou seja, um dividend yield muito bom. Mas essa é uma empresa que a gente tem que fazer um filtro. A gente não compra a empresa porque ela está pagando um maior dividend yield. Considerando que a Qual3 é no setor de saúde, você pode ver que ela está pagando na média dos 6 últimos anos, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, deu uma média de 1,58, que no valor que ela está hoje seria uma média de 17% de dividend. CEMIG, Petro, como eu já falei, a Petro tem aquela ocasião, né? Ela pagou bastante dividendo esse ano. Essa minha planilha, até o final do mês 8, então aqui ainda tem mais alguns dividendos que ainda não foram, mas só para você ter uma noção. No cálculo dos últimos 6 meses, Petrobras está dando uma média de 11%, Cielo 9,5%, e entre outras, tá? Temos várias empresas aqui, algumas abaixo dos 6%, mas como vocês podem ver que todas essas aqui, na média de meses, elas renderam mais de 6%. Algumas bem mais, algumas mais perto aqui. E a gente tem algumas boas empresas também que pagam menos, tá? É uma planilha que eu faço do próprio controle para mim mesmo. Quando eu vejo que ela está dentro dessa área verde, eu analiso ela, entendeu? E aqui o que é o meu critério? Meu critério é essa. Ver se essas ações pagaram dividendos todos os meses. Todos os últimos 6 anos. Como vocês podem ver, tem algumas aqui que eu marquei em vermelho, que teve anos que elas não pagaram. E essas que não tem o 00, porque elas entraram na bolsa nos meus tempos e ela não tinha, ainda não estavam na bolsa nesses anos anteriores. Então eu já descarto elas e eu prefiro analisando as que pagam por recorrência nos últimos 6 anos, tá? Essa é uma média minha, né? E eu gosto dessa configuração porque a gente entende que ela é uma boa pagadora de dividendo e ela paga o dividendo constante. Bom, como vocês veem, a gente consegue achar alguns que vão pagar mais,
algumas que vão pagar menos, tá, gente? Aqui foi só para vocês verem, eu tenho outras métricas que eu utilizo aqui, tá? Mas só para vocês terem uma noção. Então esse é o primeiro ponto, tá? A gente consegue rendimentos maiores. O reinvestimento dos dividendos. O que acontece? É muito importante o reinvestimento dos dividendos. Eu fiz essas duas planilhas, esses dois cálculos aqui, eu já deixei pronto para adiantar, gente, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Nesses dois pontos, vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei nos dois exemplos, você aportando 10 mil inicial, no seu primeiro mês você vai comprar 10 mil de ações, seria o exemplo, e todos os meses, nesse primeiro exemplo, todos os meses, e nesse primeiro exemplo, olha, eu aportei de 10 mil reais, se a gente colocasse aqui, vamos lá ver quantos meses, aqui a gente só investiu os 10 mil, tá, gente? E não investiu mais nada. Só foi reaportando o valor do investimento. Você vê que a gente chegaria no final de 401 mês com 73 mil. Tá? Você vê que 73 mil. No outro exemplo lá, se a gente colocasse aqui, daria 33 anos, tá, gente? 73 mil. Não teria 33 anos chegando no nosso objetivo. Aqui ao lado, a gente pega, nesse outro exemplo, o que eu fiz? Eu acrescentei um aporte de 10 mil reais no inicial e todo ano eu acrescentei mais um aporte de 100 reais. Você acrescentando um aporte de 100 reais por mês, a gente chegaria no final desses 33 anos com o valor de 200 mil, que era o objetivo agora inicial, né? Ou seja, você pode ver que olha a diferença de 130 mil, uma diferença. Agora vem mais um pulo do gato. Aí você vai falar, pô, mas 33 anos para eu conseguir R$1.000 por mês. Nesse exemplo a gente está colocando um aporte inicial de 10 mil e um aporte mensal de 100. Agora vamos supor que você começou a aportar, aportando já há um bom tempo, os lucros das empresas aumentam, o valor da empresa ela também aumenta ao longo do prazo, do tempo, e o seu dividendo ao longo do período ele vai subindo. Vamos supor que você chegue a 8% de dividendo anual. A gente chegando a uma taxa de 8% ao ano, a nossa taxa mensal vai para 0,67% e a gente vê que o nosso valor ele já diminui. Ao invés de a gente precisar de 200 mil, a gente já precisaria de 150 mil. De 8% ao ano, a gente já precisaria de um valor menor, de 150 mil. Se a gente for ver aqui na planilha, 150 mil com um aporte inicial de 10 mil e um aporte mensal de 100 reais, a gente já conseguiria chegar nos 150 mil com 286 meses. Aí o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você estudando, você vai conseguir sempre estar melhorando essa taxa. Mas você também vai começar a melhorar os seus rendimentos. Ao invés de você aportar mensalmente 100 reais, você vai começar a aportar daqui a pouco 300 reais. E aí você já vai conseguir atingir os 150 mil com 192 meses. Ao longo do tempo, as ações elas vão oscilando. Em alguns momentos você vai conseguir comprar ela com um preço menor, um preço mais barato. E aí você vai conseguir chegar a essa taxa a 10%, com o mesmo aporte de 300 reais. Então vamos fazer melhor. Você já melhorou de salário, já conseguiu uma renda extra, está recebendo melhor, mas manteve seu padrão de vida ainda um pouco abaixo do que você pode, para você continuar investindo. E vamos supor que agora você está com um aporte de 500 reais. Então olha, nesse exemplo, para a gente finalizar, um aporte inicial de 10 mil, um aporte mensal de 500 reais, a uma taxa de 10% ao ano. A gente conseguiria 10% ao ano só para mostrar aqui, gente, quando a gente consegue uma taxa melhor, a gente precisa de um valor menor. Com 10% ao ano, a gente só precisaria de 120 mil. E 120 mil com um aporte inicial de 10 mil e mais um aporte mensal de 500 reais, a gente já conseguiria atingir com um tempo bem mais curto, ó, com 115 meses. 115 meses aqui, se a gente dividir por 12, vai dar na faixa de 9 anos. Mas eu vou mostrar um outro detalhe já para vocês. Aqui, pessoal, estou entrando já criei uma nova planilha aqui. Eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. Ó. Vou fazer um exemplo com o ticker do Banco do Brasil e vou fazer um comparativo dos valores mensalmente, de janeiro de 2019 até a data atual. Ali eu já botei a fórmula está aqui em cima, se caso vocês quiserem fazer esse mesmo teste aí na casa de vocês. Eu estou usando o Google Sheets, tá? Só vou arrastar aqui, ó, ele já vai me dar o resultado em vários momentos. Esse é sempre nessas datas aqui. Você pode ver, se você tivesse começado em 1 de 1 de 2019, você teria comprado a ação do Banco do Brasil em vários momentos.
Pode ver que ela teve a R$ 48, 52, 51, 49. E se você vir mais aqui abaixo, vamos ver que teve momentos que a gente conseguiu pegar ela em preços muito atraentes, ó. R$ 27, 29, 29, 28. Então, nessa média, hoje ela está a R$ 40. Você teria pegado ela em alguns momentos abaixo do preço atual. E isso faz com que você consiga aumentar também a porcentagem do seu dividendo. É importante que você esteja sempre investindo e não tem como acertar o timer sempre. Então, é muito importante você estar fazendo um aporte mensal, o reinvestimento dos valores recebidos dos dividendos, para você também conseguindo aumentar a sua taxa de retorno, né, do seu dividendo. Sempre está buscando melhorar a sua renda para você poder aportar mais. Isso é importante. Quanto maior o seu aporte, melhor, mais rápido você vai atingir as suas metas. Às vezes aproveitar oportunidades quando uma ação que você tem conhecimento do seu fundamento a mais barata, isso vai te ajudar também. E agora, pessoal, eu vou revelar aqui 3 ações que estão na minha carteira de dividendos, tá? A primeira ação aqui que nós vamos colocar é BB Seguridade, BBSE3. Lembrando, gente, que isso daqui não é uma recomendação de investimento. É apenas o que eu faço com o meu dinheiro e aonde eu estou colocando. Essa ação é uma ação que tem subido bastante, ela é do setor de seguros, e ela está pagando nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,8%. Mas na minha planilha dos últimos 6 anos, ela está com uma média de 7,71% de dividendos. Nesse ano é uma ação que já se valorizou bem, subiu bastante, então é uma ação que eu tenho bastante confiança e é um setor que sempre paga recorrentemente os dividendos, setor de seguros. A próxima ação, BRSR6. Banco Banrisul, um banco lá do Sul, né, que ele paga dividendo recorrentemente, paga bastante dividendos, e ele está com a média de 9% nos últimos 12 meses. Na minha planilha dos últimos 6 anos, ele está com a média de 8,39%. Ele paga recorrentemente, às vezes você não está nem esperando e ele está pagando dividendo. É um excelente pagador de dividendo. E eu gosto bastante. É um banco menorzinho, menos visado, mas está sempre distribuindo bem os lucros. E para finalizar, vamos colocar um no setor elétrico. É um setor que paga dividendos recorrentemente. Eu tenho na minha carteira Taesa, TAII4. Uma ação muito conhecida de quem gosta de dividendos, tá? E nos últimos 12 meses, ela já pagou 13% de dividendos. É uma outra ação que também tem um lucro bem recorrente e sempre está distribuindo dividendos. Na minha planilha de análise, e nos últimos 6 anos, ela pagou uma média de 7,05 em dividendos. Lembrando que a minha planilha está até agosto, né? Teve algumas dessas empresas, por exemplo, a BB Seguridade, ela pagou dividendos agora nos últimos dias e pode ser que ainda não está comprado na minha planilha. Mas aí ficou 3 ações para vocês estudar, ver se encaixa com o perfil de vocês. A BB Seguridades, Banrisul e Taesa. 3 ações boas, pagadoras de dividendos, que eu não tiro da minha carteira tão cedo, porque eu gosto muito dos fundamentos dessas empresas também. E fica para uma análise para vocês. Se você chegou aqui, meu amigo, espero que eu tenha te ajudado bastante. Ajuda o nosso canal, curte esse vídeo, segue o nosso canal, comenta aí no que você, qual ação que mais está te pagando dividendos. Se você ainda não começou, comenta aí com qual ação que você pretende começar e vamos juntos com a prosperidade. Não esquece de dar o joinha e seguir o canal, porque isso ajuda muito a gente. Faz essa pesquisa, busca bastante informação para estar passando para vocês e isso nos motiva muito. Um grande abraço e até a próxima.